Olá a todos, aqui é o professor James Paulo e hoje eu e a professora Evelyn Lopes vamos falar sobre alterações cromossômicas numéricas, certo? Mas antes que a gente fale sobre alterações cromossômicas numéricas e sobre tipos de alterações cromossômicas, é muito importante a gente relembrar um pouquinho o que são cromossomos. Bem, como vocês já sabem, as células eucarióticas são formadas por uma membrana plasmática que cobre a célula e separa o meio interno do meio externo dessa célula. E dentro da célula nós encontramos o citoplasma e encontramos o núcleo. É no núcleo que nós encontramos o material genético dessa célula, que vai coordenar todas as atividades que essa célula desenvolve. Quando a célula está começando a se dividir, o DNA, o material genético, começa a se condensar, ele começa a se juntar uns com os outros, formando essas estruturas conhecidas como cromossomos. Então, os cromossomos é o DNA, é o material genético todo unido, todo próximo um do outro para facilitar a divisão celular. Para que quando a célula ela se divida, ela não perca nenhum pedaço de material genético. Bem, várias espécies de seres vivos, animais, plantas, dentre outros, possuem números diferentes de cromossomos. Então, por exemplo, o mamão, aqui do lado, possui 18 cromossomos, o coelho possui 44, o trigo possui 42, os cavalos possuem 64 cromossomos, o pepino possui 14, a mosca drosófila, né, a mosca da fruta, possui 8 cromossomos, os gorilas possuem 48 e a espécie humana possui 46 cromossomos. Então, em cada espécie de ser vivo tem uma quantidade de cromossomos determinadas, né, que é a quantidade necessária para que aquelas células se desenvolvam e se multipliquem. Bem, e como eu falei para vocês, o ser humano possui 46 cromossomos, tá? Nós temos 23 pares de cromossomos. 23 nós herdamos do nosso pai e 23 nós herdamos da nossa mãe. Desses 23 pares, 22 deles são chamados de cromossomos autossômicos. Eles não estão envolvidos no processo da reprodução, tá? E nós temos os cromossomos sexuais, é um par. O homem ele possui um cromossomo sexual, ele possui um cromossomo X e um cromossomo Y, e as mulheres possuem dois cromossomos X. É muito importante a gente saber essa diferença, porque algumas alterações cromossômicas vão afetar os cromossomos autossômicos, algum desses aqui que vocês estão vendo, e outros vão causar alterações nos cromossomos sexuais, afetando apenas homens ou mulheres. Bem, apesar disso, podem ocorrer alterações cromossômicas durante a divisão celular, durante a formação de um novo indivíduo. As alterações cromossômicas elas podem ser definidas como síndromes genéticas que são provocadas por mudanças nos cromossomos e que podem provocar doenças. Existem dois tipos de alterações cromossômicas: as estruturais e as numéricas. As alterações cromossômicas estruturais, elas envolvem perdas ou inversões de pedaços dos cromossomos, enquanto as numéricas envolvem falta ou excesso de cromossomos. Então, lembra que eu falei que a espécie humana possui 46 cromossomos? Pois é, nas numéricas, às vezes, a pessoa possui um cromossomo a mais e às vezes um cromossomo a menos. Bem, o primeiro tipo de alteração cromossômica numérica que nós vamos falar aqui é a síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards é uma mutação causada pela trissomia do cromossomo 18. Então, os indivíduos que possuem essa síndrome possuem um cromossomo a mais no par 18 autossômico. Então, olhem aqui para essa imagem. Eles estão vendo aqui os cromossomos humanos. No cromossomo 18, ao invés de ter dois cromossomos, um par, aparece um outro cromossomo. Então, são 3 cromossomos, ao invés de apenas 2. Por isso que isso é chamado de trissomia. Então,
Os portadores dessa síndrome possuem um total de 46 cromossomos, ao invés de 47, como normalmente acontece na nossa espécie. Infelizmente, os indivíduos afetados pela síndrome de Edwards morrem muito cedo, eles não têm uma expectativa de vida muito grande. Então, as crianças afetadas morrem em alguns meses de vida. Durante isso, elas desenvolvem vários problemas, como, por exemplo, problemas cardíacos, problemas na flexão dos dedos, então ela não consegue abrir as mãos. Além disso, ela desenvolve problemas oculares e renais e anormalidades craniofaciais. Então, o crânio da pessoa, ele se desenvolve com algumas alterações que alteram também o formato do rosto dela. A próxima síndrome que nós vamos falar é a síndrome de Patau. Ela também é uma mutação causada por uma trissomia. Então, ao invés de ter 2 cromossomos, tem mais um. Nesse caso, ao contrário da síndrome de Edwards, que é causada no par 18, a síndrome de Patau é causada no cromossomo 13. Então, vocês estão vendo aqui, ao invés de ter 2 cromossomos, tem mais um. Então, os indivíduos que são afetados por essa síndrome possuem um total de 47 cromossomos também. E quais são os sintomas, né, da síndrome de Patau? Ela faz com que os indivíduos que são acometidos por ela possuem um atraso mental e cognitivo. Além disso, eles também apresentam uma fenda labial. O pescoço dessas pessoas afetadas por essa síndrome são curtas. Ela tem problemas nos olhos, então ela não consegue abrir os olhos inteiramente. E durante a vida, ela apresenta crises convulsivas. A síndrome de Down é uma mutação causada pela trissomia do cromossomo 21. Como podemos observar no cariótipo abaixo, os indivíduos portadores dessa síndrome possuem um cromossomo a mais no par 21, autossômico, como podemos observar abaixo. Eles vão possuir no total de 47 cromossomos. Os indivíduos que apresentam essa síndrome vão possuir atraso cognitivo, baixa estatura, olhos puxados para cima, como podemos observar nessa criança, excesso de peso, orelhas, elas vão se desenvolver numa posição mais baixa que o normal, fraqueza muscular e também elas vão possuir apenas uma única linha na palma da mão. Então, dando continuidade, a síndrome de Turner é uma mutação que afeta mulheres e é causada pela monossomia de um cromossomo sexual, como podemos observar no cariótipo abaixo. Indivíduos que possuem essa síndrome, eles terão apenas um cromossomo X no cromossomo sexual. E esses indivíduos, eles vão possuir um total de 45 cromossomos, ou seja, um a menos. E as mulheres que elas são afetadas por essa síndrome, elas vão possuir o tórax largo, mamilos muito separados, manchas na pele, deformidade nos cotovelos, assim também como os ovários não serão desenvolvidos e, consequentemente, elas não vão apresentar menstruação. A outra síndrome é a síndrome de Klinefelter. Essa mutação ela vai afetar homens e ela é causada pela trissomia dos cromossomos sexuais. Ou seja, os indivíduos portadores dessa síndrome eles vão possuir um cromossomo sexual a mais. Ou seja, o que era para ser XY, eles vão possuir 2X. No total, de 47 cromossomos. Ou seja, ele vai possuir ausência de calvície frontal, a barba ela vai crescer pouco, ele vai possuir ombros estreitos, quadris largos, braços e pernas longos, tendência de crescer pelos no peito, desenvolvimento também das mamas, ou seja, os homens que são afetados por essa síndrome, eles vão possuir características afeminadas, assim também como testículos pequenos, um padrão feminino de pelos púbicos e
Dessa forma, nós encerramos a nossa aula. Muito obrigada.